No programa de hoje, saiba quais as profissões tiveram crescimento e queda nas contratações. A contratação de profissionais da área de relacionamento, como investidores, engenheiros e analistas de planejamento e demanda, caiu entre 5% e 15% em relação ao ano anterior. O que é e como funciona o descanso semanal remunerado? A legislação trabalhista concede ao trabalhador de ter a cada 6 dias de trabalho um descanso de 24 horas. Entenda a licença casamento, um direito garantido por lei. 3 dias estão previstos na CLT para ambos os cônjuges. E ainda, como é o trabalho de um cirurgião plástico? A cirurgia plástica é uma atividade de especialidade médica muito ampla e trata de muitos problemas, desde defeitos congênitos em recém-nascidos até a cirurgia do rejuvenescimento. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Trabalho Legal. Olá, o Trabalho Legal é um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No ano passado, a contratação de investidores, engenheiros e analistas de planejamento e demanda caiu até 15% comparado a 2013. Na mesma proporção, a procura por vendedores e analistas de custos aumentou em todo o país. Para entender melhor essas mudanças no foco das contratações e se elas podem impactar 2015, a equipe do Trabalho Legal foi ouvir especialistas e alguns profissionais dessas áreas. Confira. Kênia é analista de custos em uma construtora. Otimista, ela conta que já notou as mudanças na área. O mercado ele está valorizando mais, né, essa área em função da necessidade mesmo de ter um produto melhor, né, que traga retorno para a empresa, né, e ao mesmo tempo seja interessante para o cliente que vai adquirir, né. E a função nossa maior nisso é estar otimizando os custos para ficar bom para os dois lados, digamos, né? O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal, que também é engenheiro, conta que os impactos estão sendo sentidos pelos profissionais da área. Temos percebido, sim, principalmente pela ausência de investimentos em planejamento e projetos. Um levantamento realizado por uma consultoria revela que em 2014, a contratação de profissionais da área de relacionamento, como investidores, engenheiros e analistas de planejamento e demanda, caiu entre 5% e 15% em relação ao ano anterior, mas subiu na mesma proporção a procura por vendedores e analistas de custos. O economista e administrador de empresas, Jorge Pinha, avalia que 2015 não será diferente de 2014 e que uma das causas é o momento difícil que o país atravessa na área econômica. Nós estamos com os juros, necessidade de juros crescentes, a produtividade, nosso PIB vai ficar abaixo de 2%, entre os BRICS é o pior de todos. Nossa produtividade, nossa capacidade de produção medida pelo medidor internacional de países, que mede 60 países, é a 54ª posição. Nós perdemos 16 níveis nos últimos 5 anos e a possibilidade de reverter essa situação nos próximos 2, 3 anos é mínima. Esta empresária concorda. Quando você entra num mercado que está em baixa em termos de crescimento, de um modo geral, você tem que ter uma preocupação com o enxugamento da sua máquina, a otimização dos serviços e você tem que ter uma estratégia de diminuição de custos. Ela conta que o mercado está mais preocupado em garantir e melhorar o que tem do que apostar em algo novo. No meu caso, especificamente, a gente tenta fazer com que a empresa funcione a todo vapor com o menor número possível de funcionários. Então, com certeza, uma preocupação em melhorar produtos e serviços é uma preocupação menos onerosa
e muito mais, e de bastante resultado com um risco muito menor. Independentemente da área de trabalho, os profissionais devem ficar atentos à realidade do mercado, influenciado pela economia, que nem sempre é estável. Os que estiverem nessas áreas de projeto, etc., não tentem mudar agora, a hora é imprópria. Os que estejam na outra face, no outro lado, no denominador, aproveitem, porque é o tipo da coisa que não dura muito. Com certeza, você já deve ter visto aí no seu contra-cheque a sigla DSR. Mas você sabe o que é e como é calculado o descanso semanal remunerado? A sigla DSR ainda é desconhecida por muita gente. Descanso remunerado? Tenho nem ideia. Não imagino. O remunerado, né, você ter o descanso, mas está recebendo por isso. O descanso semanal remunerado ele é uma garantia que a legislação trabalhista concede ao trabalhador de ter a cada 6 dias de trabalho um descanso de 24 horas, né? E a lei diz que esse descanso deve ser concedido preferencialmente aos domingos. Segundo a Lei número 605 de 1949, que trata do tema quando o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana, sem motivo justificado, o DSR não precisa ser pago. Rafael Oliveira ainda explica que o valor é calculado de formas diferentes, dependendo do regime de contratação. Os empregados que recebem salário por diária, semanal, quinzenalmente e mensalmente, ou seja, os mensalistas, o repouso semanal remunerado ele é calculado com base no dia de trabalho, né? Os que recebem por hora de trabalho, aí é feita uma média das horas trabalhadas ao longo da semana e aí sim se estabelece o valor do repouso semanal remunerado. Eu acho que é importante, pois se o trabalhador trabalha demais, ele acaba se sobrecarregando, então ter uma folga na semana é importante. O empregador que descumprir a lei pode pagar multa que varia entre R$40 e R$4 mil, que pode dobrar em caso de reincidência. A seguir, entenda a licença casamento, um direito garantido por lei. Quem é trabalhador sabe, ter de se afastar do serviço é algo comum. O que muita gente não sabe é que, dependendo do motivo, essas faltas são remuneradas normalmente pelo empregador. Um exemplo disso é o casamento. Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço quando for se casar. O sonho de muitas mulheres, casar. E com uma festa com tudo que tem direito. Casais que nasceram um para o outro. E muitas histórias cinematográficas com finais felizes. E na vida real não poderia ser diferente. Os noivos precisam cuidar do buffet, vestuário, decoração e convites. Organizar um casamento não é fácil, dá trabalho. E depois de subir ao altar, alguns dias de descanso cairiam bem, né? Então, segundo a CLT, o trabalhador tem direito a pelo menos 3 dias de descanso. Isso porque, dependendo da empresa ou da categoria, esse período longe do serviço pode aumentar. Esses 3 dias são os que estão previstos na CLT, para ambos os cônjuges, tá? Mas a categoria de cada trabalhador pode trazer algum benefício, um prazo maior, tá? A própria CLT, em alguns casos também, e a legislação específica também de alguma atividade regulamentada pode trazer também maior, como o caso de professores, né, essa situação. Né? E as convenções coletivas podem até trazer mais. Né? Por isso que é a importância de se verificar a convenção coletiva da categoria, tanto o noivo quanto a noiva. O trabalhador, seja homem ou mulher, tem direito a 3 dias consecutivos de licença após o matrimônio, a chamada licença gala,
que é contada a partir do dia do matrimônio. Se o casamento acontecer numa sexta-feira à noite, por exemplo, a licença passa a valer neste dia e o funcionário retornaria na segunda. Mas tem gente que prefere emendar a licença-gala com as férias. Foi o caso da empresária Danuta. Ela conta que planejou a folga com meses de antecedência, justamente para ter o descanso merecido depois do corre-corre da festa. A organização é estressante demais. Você não imagina o mundo de coisas que a gente tem para organizar. E até a pessoa mesmo, eu mesmo, não imaginava antes de casar. Quando eu comecei a ver que tinha um monte de coisas, se não fosse assim, a família ajudando, uma das minhas irmãs mesmo que me ajudou muito, ela mexe com essa parte de eventos, então ela falava até coisas que eu nem sabia que tinha que ter para o casamento. E aí é bom essa folga para você descansar e dar uma relaxada, né? Até para poder voltar para o trabalho depois, mais descansado do casamento, da organização. O advogado ainda explica, mesmo o trabalhador sendo beneficiado, é preciso comunicar à empresa com antecedência. No caso de cerimônias em dias diferentes, cartório e religioso, o empregado deve escolher entre uma delas para usufruir o benefício. E sendo prejudicado de alguma forma, a pessoa ainda pode recorrer ao sindicato ou ao Ministério Público do Trabalho. As pessoas precisam ficar atentas a isso, né? Porque também tem empresas que seguem rigorosamente isso. Tem empresas que são bem acessíveis e tem empresas que não. Né? Então, isso depende muito do seu empregador. Tá? Então, por isso que tem que verificar a convenção coletiva e buscar ajuda do sindicato no que for possível. E depois só resta curtir a folga e os primeiros dias declarados como marido e mulher. O Trabalho Legal abre agora espaço para tirar suas dúvidas. Você pergunta e o MPT responde. O que é a ação civil pública? É uma ação ajuizada pelo Ministério do Trabalho perante a Justiça do Trabalho, em que se pede, em face de uma empresa ou uma instituição, que essa empresa ou instituição se adeque à legislação trabalhista, que ela deixe de praticar alguma irregularidade ou ela cumpra alguma função no sentido de inserir empregados no mercado de trabalho, como no caso, por exemplo, das pessoas com deficiência, no caso de aprendizes, que ela, então, passe a adotar ações no sentido de incluir trabalhadores no mercado de trabalho. Um levantamento mapeou como será a remuneração durante este ano em todo o Brasil. E mesmo o país passando por um momento delicado na economia, o estudo constatou que haverá aumento salarial em algumas áreas. Entre elas estão engenharia, finanças e tecnologia. Segundo a pesquisa, 55% dos diretores de recursos humanos das empresas entrevistadas disseram que não querem se comprometer com grandes ajustes salariais. Este especialista em recursos humanos explica que as empresas estão preocupadas em escolher bem o funcionário para poder investir e colher bons resultados. Quanto mais o profissional investe em si, melhor em qualquer momento. Mas na crise, os processos seletivos tendem a ser poucos e muito criteriosos porque você tem uma grande demanda de candidato. Quanto mais candidatos você tem, mais qualidade você tem, mais diversidade você tem, os RHs vão começando a ficar mais criteriosos, porque se você tem a vaga, que é uma coisa que todo mundo quer, e você tem muita gente, você pode começar a escolher no detalhe. Algumas carreiras apresentaram uma tendência de valorização maior que outras, principalmente nos setores que trabalham com áreas de apoio e custos, como por exemplo marketing e vendas. A profissionalização é essencial nesses setores e os salários podem chegar a R$25 mil. Fazer cursos, ler bastante, procurar se aprimorar, procurar se aperfeiçoar, procurar estar sempre antenado a tudo que está acontecendo, né? Eu acho que a leitura diária de jornais, de boas revistas, revistas conceituadas é muito importante. E na medida do possível, fazer cursos mesmo de pós-graduação, né? Cursos que o direcionem para áreas que estão em franco crescimento. Outro destaque foi para algumas áreas da engenharia, em que os profissionais são mais procurados. Especialidade nessas áreas de transporte, né, de hidrelétrica, né, de portos, de petróleo, né? Então esse profissional, né, de rodovias, esse profissional tem um mercado muito promissor, né? Principalmente na área de planejamento, né? É um profissional muito bem
bem aceito pelas empresas. Outras 6 áreas profissionais foram consideradas pela pesquisa como as que terão os melhores salários de 2015. São elas direito, seguros, mercado financeiro, recursos humanos, tecnologia, finanças e contabilidade. As áreas que estão muito saturadas de profissionais, por exemplo, direito, publicidade, recursos humanos, são áreas que vão crescer timidamente, talvez um pouco abaixo da sua média, mas existem segmentos dentro de cada uma dessas áreas que podem crescer mais. Por exemplo, na área jurídica, direito do trabalho é uma área que vem crescendo cada vez mais e era uma área muito marginalizada. Uma área que as pessoas olhavam com muito preconceito e que não estava nem no portfólio de grandes escritórios de advocacia que hoje estão. A demanda por advogados trabalhistas é uma demanda crescente há alguns anos já. E esse ano parece que continua confirmando que isso vai crescer cada vez mais. Você vai ver depois do intervalo parte da rotina de um cirurgião plástico. A gente volta já. Cirurgia plástica. Esse é o assunto de hoje do quadro Meu Trabalho. O cinegrafista Ailton Maximino e eu fomos a uma clínica especializada no assunto conhecer parte da rotina de um cirurgião plástico. Confira. O Brasil ocupa a 3ª posição no ranking mundial de cirurgias plásticas. São mais de 600 mil cirurgias por ano em um mercado que movimenta mais de 4 bilhões de reais. Para falar sobre o assunto e para você aí de casa conhecer um pouco mais sobre o profissional dessa área, viemos a uma clínica aqui em Brasília. O doutor Ognev está aí? Tá sim. E a gente pode entrar? Pode entrar. Vamos lá então. Doutor Ognev. Tudo jóia? Tudo bem. Bom, doutor, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu consultório. É um prazer recebê-los e satisfazer as informações que vocês precisam. Bom, doutor, aqui é o seu espaço, tem uma mesa aqui com vários equipamentos, mas antes da gente falar dos equipamentos, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história na medicina. Como é que o senhor decidiu ser médico? Olha, eu desde de pequeno pensava já em fazer medicina, né? E vim para Brasília aos 14 anos de idade para estudar o curso científico no Colégio Elefante Branco e depois eu fui para a UNB fazer medicina, me formei em medicina aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, que é pré-requisito para fazer cirurgia plástica, e depois mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. E essas 2 residências aqui em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. Há 34 anos atrás eu estava me formando e todo esse tempo de atividade dentro da especialidade aqui na capital. E por que o senhor escolheu o caminho da cirurgia plástica? Eu tinha uma coisa na minha cabeça que era fazer as pessoas ficarem jovens, porque eu gostava muito da minha avó e falava sempre para ela: vovó, eu vou fazer cirurgia plástica para não deixar a senhora ficar velha. Ela acabou morrendo velhinha e eu não fiz a cirurgia plástica nela, mas ela morreu com 97 anos, eu acabei não fazendo a cirurgia plástica que ela tanto queria. Bom, doutor, e quais são os problemas ou os casos mais comuns que o senhor encontra aqui no consultório? A cirurgia plástica é uma atividade de especialidade médica muito ampla e trata de muitos problemas, desde defeitos congênitos em recém-nascidos até a cirurgia do rejuvenescimento depois que a pessoa está madura e aparecem as rugas e vem aquela vontade de ser mais jovem. Então, os problemas que aparecem aqui são diversos. Bom, aqui é um consultório, não é um local onde o senhor realiza cirurgias, né? Não, aqui é só o consultório, onde a gente tem os contatos com o paciente, o primeiro contato, e o pré-operatório é feito aqui. Depois a gente vai fazer a cirurgia no ambiente apropriado, normalmente em ambiente hospitalar,
e depois o pós-operatório, depois que o paciente começa a sua recuperação, ele volta para cá para a gente fazer o segmento dos curativos, tirar ponto, etc. Bom, como a gente pode ver aqui na mesa, lipoaspiração e prótese são as mais procuradas, né? São os dois procedimentos campeões nas nossas estatísticas, é a prótese de mama, né? A cirurgia do aumento da mama, e também a lipoaspiração. Eu coloquei isso aqui para mostrar alguma coisa do nosso instrumental de trabalho, né? Nós começamos inicialmente no planejamento cirúrgico através da marcação da pele, que usa muita arquitetura, né, para a gente programar o que vamos fazer. Então nós desenhamos a cirurgia, tomamos todas as medidas para simetrizar o procedimento que a gente vai fazer. Isso aqui é uma cânula de lipoaspiração, que é um instrumento que é ligado a uma bomba de vácuo que suga a gordura e a gente vai esculpindo o excesso de gordura que existe em determinados locais das pessoas. Aqui nós temos próteses de silicone de vários tamanhos e vários modelos para fazer mamoplastia de aumento, reconstruções mamárias pós-câncer de mama, prótese de panturrilha para engrossar as pernas, tem também prótese de glúteos. E aqui é um expansor cutâneo muito usado nas reconstruções de mama, existem de vários tamanhos e formatos, ele serve também para sequelas de queimadura, para defeitos diversos adquiridos e congênitos. Isso aqui é um processo em que a gente faz com que a pele sã, vizinha a uma pele doente, seja aumentada de tamanho, de superfície, para que a gente possa substituir a pele que está doente. Sobre lipoaspiração e a prótese mamária, quanto tempo dura a recuperação? Qualquer pós-operatório de uma cirurgia plástica exige na fase inicial um repouso maior, 2, 3 dias iniciais, depois um repouso relativo, e a recuperação dessas cirurgias está entre 1 a 3 ou até 4 semanas, dependendo da extensão da cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de orelha em abano em uma criança, ela exige que essa criança fique com curativos durante cerca de 20 dias, com proteção para dormir, para não dobrar a orelha, não romper essa orelha. Uma reconstrução mamária, que é uma cirurgia maior, que envolve uma mastectomia seguida da reconstrução, já exige aí, às vezes, 30 dias ou mais de recuperação. Falando em orelha de abano, a gente tem aqui no computador um exemplo de antes e depois, né, doutor? Então a gente tem aqui uma paciente que tinha uma orelha em abano e que sofria muito na escola e estava com seu rendimento muito prejudicado em função da gozação, das chacotas que sofriam das colegas. E aqui é antes da cirurgia, e aqui depois da cirurgia eu tive o cuidado de botar ela de costas para que não fosse identificado. Então a gente percebe que traz uma normalidade e essa criança volta a ter autoconfiança, volta a ter a sua vida normal. Quais características, né, alguém que quer entrar na área deve ter? Bom, primeiro a pessoa deve gostar de medicina, ele tem que ser um médico, tem que fazer a faculdade de medicina, tem que ter algum dom artístico para poder absorver a habilidade cirúrgica que a especialidade exige. Ele tem que fazer 2 anos de residência em cirurgia geral, que é um pré-requisito que se exige para fazer a formação, e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E qual a carga horária de um médico? Olha, é muito variável, mas a carga horária de um médico, a gente que trabalha em clínica privada, além de atividade em hospital público, a gente tem uma carga de trabalho em torno de 12 a 14 horas por dia. Agora, a carga horária laboral com vínculo empregatício, ela varia entre 20 a 60 horas, dependendo do contrato de trabalho que o médico tem com a instituição. Doutor, obrigado por receber a equipe do Trabalho Legal aqui no seu consultório. Qualquer coisa, estamos aí. Espero que o pessoal aí de casa tenham gostado e até a próxima. Muito legal, né? Quer participar do programa? Envie sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br
e também um Facebook ou canal no YouTube. A edição de hoje fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!